até o número 115, eu não quero atrasar vocês também não, tá? Cristiane. Bom, gente, sempre quando eu começo essa live, né, que é uma experiência nova para mim também, como eu sei, a pedido, né, primeiro do Igor, fiz uma live dupla, depois a pedido de alguns pacientes meus eu fiz uma live e agora eu estou fazendo essa, não sei se é a última ou dependendo, né, da crise que nós estamos passando. Bom, primeiramente, o que vocês vão ouvir aqui é uma opinião estritamente minha, né? Não sou formador de opinião, não sou influenciador, longe disso. E eu vou dar a minha opinião, espero que ajude. Depois, né, qualquer pergunta que tiver, eu tento respondê-las. Mas, assim, não tem vínculo, né, político, religioso, social. Sou eu falando como eu falo no consultório. Quem me conhece sabe que eu falo dessa maneira no consultório mesmo. Então, sem nenhum tipo de temática além dessa conversa nossa, tá? Essa live, ela ia ser feita ontem ou amanhã, né? Ia ser feita no sábado ou na segunda. Mas eu parei um pouco e falei assim, poxa, eu vou usar, né, o Domingo de Ramos, uma data tão bonita, tão simbólica também nesse momento nosso, e com isso eu vou começar a nossa conversa aqui. Domingo de Ramos, né, a entrada solene e triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, recebido com honras, com alegria, com palmas. E ele, na sua humildade, escolheu o mais simples dos animais, um burrinho, porque ele sabia que a riqueza da entrada dele simbolizava não a conquista política ou o império dele, era uma riqueza interior, da verdade interior. Então ele não precisava entrar com carruagens, não é? Ele escolheu o bicho mais simples, o animal mais simples, para demonstrar a humildade dele e foi recebido extremamente com muito calor. E hoje, especialmente, por isso que eu escolhi Domingo de Ramos, eu quero convidar a todos vocês para permitir a entrada dele em nossa cidade maior, que seria o nosso coração. Vamos abrir as portas dessa cidade nossa, da maneira que ele entrou na Porta Dourada de Jerusalém. Vamos abrir nesse momento as nossas portas, os nossos portais, as nossas janelas, para que ele entre também simbolizando esse Domingo de Ramos. Na live anterior, né, eu comecei dando um exemplo daquela parte, né, dos apóstolos que estavam numa embarcação, no meio de uma tempestade, e todos com medo, com pânico, e Jesus estava também com eles e estava dormindo. E eles ficaram desorientados, com muito medo, e questionaram, Jesus dormindo em frente a essa tempestade toda? Jesus então acorda e fala para eles, tenham fé, tenham calma, isso vai passar. Então, esse processo até do sono de Jesus é muito simbólico para mostrar a calma dele nesses momentos de tempestade da vida, que é onde exatamente nós estamos passando. Eu estou passando, vocês estão passando, né? E essas palavras dele são muito, muito simbólicas e verdadeiras. Calma, ter fé, porque isso vai passar. Que nós, simbolizando esses barcos também, nós possamos permitir que ele entre nesses barcos nossos, para que a nossa fé, a nossa certeza de que esse momento tenso, que o mundo inteiro está, passe de uma forma também triunfal, como a entrada dele. Só que para a gente aceitá-lo nesse barco, nesse portal nosso interior, nós temos que nos desnudar de todas as diferenças políticas, sociais, religiosas, culturais e entrarmos como simples humanos, grandiosamente humanos, humildes no coração, assim como ele entrou também pelas portas de Jerusalém. Momento nosso agora de insegurança. Tem várias ideias, opiniões que divergem, até os próprios colegas infectologistas também têm divergência ao falar, e essa insegurança que isso causa para a gente, não é? Causa esse medo que nós estamos vivendo. E mais importante desse medo
não de importância bacana, mas de seriedade desse medo, é que ele transforma no medo do medo, né? No medo do que está por vir, e isso tende a nos desconstruir. O mundo está passando como se fosse uma grande reforma. Como toda reforma, a gente tem que tirar muita coisa do lugar, destruir umas, separar outras. Isso dá uma sensação na visão nossa, imediata, de uma bagunça imensa. E a gente só está vendo, por enquanto, pela pequenez da nossa visão, essa bagunça. Nós não estamos vendo depois dessa bagunça, para a reforma ficar bem melhor. Mas a visão nossa pequena de humano vê uma bagunça e resume a nossa vida nisso. Mas a reforma é precisa, não é? E veio, tenha certeza, no tempo certo. Talvez não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, né? E nos obriga a viver uma palavra que eu falei muito na outra live, o agora. E prestem bem atenção, o tempo do agora que nós estamos vivenciando, a gente está se estranhando em ter que viver esse tempo do agora. Porque antes a gente não estava nele, a gente estava num tempo lá, que nem sabemos aonde é esse lá. Então, a ansiedade nossa, o atropelo nosso para as coisas, e a gente esquecia exatamente do agora. E esse vírus, essa pandemia, esse tempo, né, interessante, importante, uma visão mais filosófica, ele trouxe a gente no coletivo. Não foi uma região só, um país, não. O coletivo do ser humano, da humanidade, no planeta, está trazendo a sua consciência para o agora, como eu estou agora. E isso acontece o quê? Parece que o mundo desacelerou para que nós percebêssemos isso. Então, é tão profundo esse momento, se você sair do campo do medo, da doença, você vê que oportunidade bonita está acontecendo na nossa vida. Porque quanto mais tempo eu estou no meu agora, mais inteiro eu estou no meu agora, surge uma capacidade imensa de introspecção, importante, de autoconhecimento. E o autoconhecimento não é talvez, é a situação mais importante que cada ser humano realiza enquanto aqui no planeta. Porque eu preciso saber primeiramente quem eu sou e o que eu sou, até para me agir ou reagir com o próximo. Então esse momento é mais importante que vocês pensam. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me aceito exatamente como eu sou, com os erros, com o acerto, e tenho gratidão disso. E nesse processo de espelhamento que a gente chama, a gente começa a olhar o outro de uma forma também mais humana, mais desarmada, mais calma. A gente está sentindo saudade de um tempo que não deixou de existir. Não é estranho? Ele vai voltar no tempo dele, não no nosso tempo. E essa impotência nossa de não estarmos, né, com as rédeas na mão nos geram muito medo, insegurança. Mas tenha certeza que nós voltaremos dessa fase muito mais fortes e muito mais importante, muito mais próximos dos outros, uns dos outros. Nós vamos abraçar de outra forma. Nós vamos sentir agora o acolhimento do abraço, que até então a gente abraçava por abraçar, por obrigação, ou por social, por educação. Nós vamos sentir, né, o beijo de um pai, o beijo de uma mãe, o beijo de um filho, o beijo de um irmão, o beijo de amigos, de uma forma totalmente diferente como até então a gente estava manifestando. Perceberemos o beijo da partida, o beijo da chegada, os almoços em família, e não só os almoços em família, mas quem está à mesa também. Vamos perceber mais as pessoas. E isso nem começou, nem acabou a pandemia, nós já estamos vivenciando isso. Cada um de vocês que está aí me assistindo, e eu também, nós estamos vendo, parece que protegendo as pessoas que a gente ama, como se fosse numa redoma para, por favor, te amo tanto, e essa chance está sendo dada para a gente, então está desenvolvendo, né, uma empatia ao outro. Não é? Isso é muito bacana, é muito. A gente está vendo isso, tenho certeza que vocês estão vendo também milhares de situações, milhares de exemplos de compaixão e
E isso está sendo muito bonito, mesmo em tempos também de insegurança, que isso nos gera medo e nos deixa ficar mais acolhido, né? E a gente vai achar uma coisa importante que eu estou percebendo, que você vai ver só que quando isso passar, a gente vai até afastar um pouco mais da rede social. Porque nós estamos usando nesse tempo agora de uma forma também exagerada. Está todo mundo, como se a única visão, né, a conversa nossa com o mundo fosse com a internet. Então, todo excesso, como a gente está usando isso constantemente, né, quem pode, quem está em casa, dia, tarde, à noite, por todas as redes sociais, enfim. Isso um dia também, quando a gente voltar e podermos nos encontrarmos humanamente, a gente fala assim, ai não, já deu, cansei, depois eu vejo o que eu tenho que ver pela internet. Então até isso também vai ser bacana, né? Porque a gente está vivendo, como eu falei também na última live, a gente está vivendo um momento muito interessante, né? meio atípico. A gente está vivendo como se estivéssemos, presenciando um luto em vida, sem termos perdido ninguém. Está todo mundo, né, com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, ou com o filho, morando na esquina, orando sem poder, né, ao menos vê-los ou tocá-los. Então parece assim que essa saudade que está dando, né, com a pessoa presente, isso é muito estranho, porque essa saudade só acontece no luto. Porque para ter saudade, eu tenho que ter a perda primeiro. Ninguém tem saudade sem perder alguma coisa. E nós não perdemos. Então essa saudade também, veja, de uma forma extremamente positiva, para ser trabalhada dentro de cada um de nós, para quando passar essa fase, que vai passar, a gente tenha aprendido imensamente essa intenção de que Deus está querendo nos avisar, e eu acho que há muitos anos, talvez séculos, e agora, né, não como castigo, eu jamais creio nesse Deus que castiga a gente. Deus é amor puro, é pai, é mãe, é tudo. Então, esse momento de colocar a gente, né, no cantinho do pensamento é para a gente parar e ver que tem coisas muito mais importantes ao nosso lado e que a gente estava desprezando porque o lá que a gente vivia era mais importante do que aqui. Quando a gente analisa a vida, né, na visão da física, os engenheiros, caso tenha engenheiro aí me assistindo, vão entender melhor isso. Mas assim, me corrija se eu estiver errado. Quando a gente analisa a vida na visão da física, né, a gente vai entender o significado técnico da palavra estresse. Por exemplo, a gente em psiquiatria, a gente usa, em psicanálise ou psicologia, a gente usa o termo estresse como quando a gente chega no nível nosso, né, de estresse, não tá com... mas na física não. O estresse, eu vou dar um exemplo de um elástico. O estresse é o quanto o elástico, né, o quanto eu devo esticar esse elástico antes dele se romper. Então esse seria o estresse desse material. O estresse do elástico seria até onde ele aguenta para eu esticá-lo sem romper. Só que nós, avaliando no campo da física, ultrapassamos o estresse. Nós já rompemos e não havíamos percebido isso. Agora, se foi necessário esse rompimento nosso, para nós todos aqui no coletivo percebermos, né, esse processo que está acontecendo com a gente, de parar um pouco, para nos perceber, vocês estão entendendo o ensinamento das coisas que estão acontecendo? Tem muito mais coisa atrás disso, ou à frente disso. Lógico que o vírus, vou falar como médico também, o vírus é um tema muito relevante, nunca pode ser colocado de lado. Nós precisamos tomar todas as medidas, as cautelas de proteção contra o vírus, né? Eu acho que todo mundo está fazendo, mas o que Deus está trazendo, né, para nós humanos, paralelo a essa pandemia, é algo assim milhões de vezes maior. E nós um dia vamos falar, puxa, realmente. Porque a gente é humano, então quando está acontecendo a situação, a gente tem medo. É muito comum isso, depois que passa uma situação, eu sabia que isso ia dar certo, mas depois, né, a gente questiona, porque fé é vivenciada. Não é depois que passa uma situação que você fala, eu sabia que Deus não ia me abandonar. E não é. Não é? Então esse processo agora, do caos que nós estamos vivendo, a gente tem que ver nesse processo de fé, de vivência, que
está acontecendo, que estão acontecendo coisas maravilhosas, né? Tanto na esfera humana, quanto na esfera também planetária, não é? Eu vou falar só um pouquinho, mais tecnicamente, sobre a Covid-19. A gente sabe, né, sabe no sentido não de absoluto, né, mas assim, sabe através de informações precisas, que 80% da população vai ter esse vírus de uma forma tão simples, tão banal, que muitos não vão nem sentir nenhum sintoma físico ou vai passar despercebido como se fosse um pequeno resfriado. 15% da população vão ter sintomas clínicos específicos da doença, que serão tratados com as medicações certas em sistema domiciliar. E 5% da população vão apresentar a doença, né, de um nível mais grave, a nível de internação, com uma evolução, às vezes, infelizmente, não tão desejada. Mas vamos focar nesses 5%, para que os 80% não passe como uma coisa, não vou pegar isso, se pegar é um resfriado, mas simples, não é. Não é. Que nós tenhamos sorte, né, de estar nesses 80%, porque eu não quero que a gente só sinta a Covid quando essa Covid tiver o rosto de um familiar nosso, e aí a gente se comove. O mundo todo está parado para isso, no processo de união, de trabalho desses médicos que estão à frente, fora de série, dos enfermeiros, dos técnicos, de todos que estão... Nós não temos palavra gratidão que nós médicos também temos a eles. E então, tipo assim, a gente tem que levar a sério opiniões também pontuais, né? Então, por exemplo, que eu falei no começo, não é a minha ideia que é certa, mas assim, eu estou dando muito mais ouvidos ao Ministério da Saúde, né, ouvindo o que o ministro está falando e os auxiliares dele, né? E está tendo muita polêmica esse assunto de distanciamento social, isolamento social, mas assim, né, o mundo todo está fazendo isso, o mundo todo está fazendo isso, né, salvo algumas poucas, acho que 3 ou 4 cidades, entre elas Tóquio, Istambul, mas eu li hoje já de uma fonte segura que Tóquio já virou o epicentro no Japão já de contaminação. Eles estão começando agora ao isolamento, entendeu? Então, acho que, se não me engano, são 3, eu esqueci. É Tóquio, Istambul e mais uma. Então, não respeitaram, né, o isolamento, o distanciamento, acharam que não era necessário. E tornou o epicentro da doença no Japão. Então, atualmente, eles estão agora mudando um pouco a política também deles de proteger também uns aos outros também. Eu falo muito nisso, de distanciamento social, mas não veja isso como um confinamento, como se fosse um presídio. É uma demonstração de amor. Mas põe amor nisso. Talvez um amor que a gente nunca tenha sentido ainda em vida, pelas pessoas que estão em vida também ao nosso meio. Entendeu? Então, tipo assim, isso é muito importante, esse distanciamento, esse isolamento social, familiar, porque é uma demonstração de amor. Não beijar um ao outro, não abraçar um ao outro, não beijar um pai, uma mãe, um filho, um neto, é por amor. Não veja isso como milindre, como... né? Não é? Porque, segundo a UFMG, né, que é uma referência importante aqui no Brasil, a gente tem que estar muito atento a esse isolamento, porque no estudo da UFMG, o pico, que a gente chama, que nós ainda não atingimos o pico, nós estamos numa curva de ascensão ainda. E mesmo assim, já tá com um caso meio já assustador aqui no Brasil. Então, pela UFMG, a gente vai ter um pico, o pico viral, né, de contaminação, vai se dar entre dia 21 de abril a 11 de maio, que vai ser aquela subida rápida. Então, essa que é a importância. Se nós já temos uma certa ideia de quando vai ser o pico da doença aqui no Brasil, desculpa, aqui em Minas Gerais, esse estudo, não é? Dá pra gente, antes, se precaver. Então, quando a gente fica, parece que é chato, né? Vigiando as pessoas que estão saindo à toa, ou que estão querendo sair, ou para... Até, por exemplo, teve uma festa perto aqui em casa, hoje também, entendeu? Com pessoas que a gente achava, desculpa, mas sem noção. Então, tipo assim, é nesse momento agora, nessa semana que está entrando agora, né? Que é uma semana decisiva e a outra também, para a gente definir esse pico que vai acontecer. Entendeu? Para ter um platô
né, vem o pico na curva, vai ter um platô alto também, entre junho, né, e agosto, o platô, ou seja, alto, com uma previsão de queda da curva em setembro, outubro. Então a gente tem que ter uma noção aqui que a gente, né, vamos rezar para que Deus ilumine alguns cientistas de qualquer parte do mundo para que surja uma vacina tão rápida assim, mas a gente tem que ter uma noção que epidemiologicamente, no Brasil, a gente tem uma previsão para setembro, outubro. Agora, depende da gente. Guarda bem isso, de você, de mim. Entendeu? A gente tem que ter essa consciência, essa ciência mental de que nessa semana e na outra vai traduzir como é que vai ser o pico nosso. E tomara que seja um pico bem baixo. Tomara que os países depois do mundo todo se surpreendam. Poxa, o brasileiro, que precaução que eles tiveram. Então, eu tenho amigos meus que moram nos Estados Unidos e até falaram que os Estados Unidos não deram muita credibilidade nesse começo que nós estamos hoje. Acharam que isso não... E, de repente, hoje o epicentro é os Estados Unidos da doença. Então, vamos ter cautela. Como eu falei na última live, não é vantagem, até triste falar isso, mas nós fomos privilegiados em estar recebendo essa doença depois de meses já de entendimento do vírus, temos a foto do vírus, temos já alguns tratamentos já eficazes, né? Não de cura, mas para amenizar um pouco os sintomas. Então, puxa, olha que responsabilidade está sobre a gente, os brasileiros. Então, por favor, não vamos levar isso como se fosse aquele famoso jeitinho brasileiro que, né? Porque agora é o momento nosso de mostrar o nosso amor próprio, o que temos aqui dentro, o como eu me amo. E é não só o amor próprio que nós temos para com o outro. Então, não veja esse isolamento como algo de prisão, não é. Então, vamos sair só o necessário, dependendo de cada um, né, das necessidades de cada um. Evitar aglomerações desnecessárias também. Respeitar as filas, às vezes tem marcas para a pessoa ficar uma distância maior e as pessoas não respeitam. Então, isso assim é muito importante. Parece repetitivo, a gente ouve muito isso, mas, poxa, falta pouco. Não é que daqui a 14 dias acaba o vírus, mas é para prevenir esse pico e a gente ficar surpreso no bom sentido, a gente falar, poxa, eu fiz a minha parte e funcionou, não é? E aí é o seguinte, a gente teve, né, que tá reaprendendo, né, a viver em nossos lares. A gente não estava vivendo, a gente estava só, né, acordava, comia alguma coisa, saía para trabalhar, voltava à tarde, depois saía, cada um no seu turno. E nós agora voltamos como animais no zoológico para nossa casa e não podemos sair. Então, a gente está aprendendo a reviver, a viver com cada um, com as dificuldades de personalidade de cada um, entendeu? De aprender, de conhecer mais o nosso próprio lar, que até então era simplesmente uma passagem para o nosso trabalho. Agora, a gente tem que perceber que nós estamos, talvez, numa das fases mais complicadas emocionalmente que esse confinamento causa. E vou explicar por quê. Eu chamei isso, né, eu inventei esse nome, de efeito Big Brother. Né? No começo, né, desse isolamento nosso, nós nos unimos, nós torcíamos um pelo outro, a gente era mais solidário um ao outro, com o vizinho, nós inventávamos coisas bacanas, divertidas para fazer em casa, mas depois, com o tempo, né, parece que, tipo assim, já deu, cansei, quero voltar a trabalhar, eu quero, né? E por isso que eu falo que essa fase é perigosa, porque começa a ter o quê? A intolerância, a impaciência um com o outro, né? A irritabilidade entre os lares, entendeu? E essa fase, como eu falei com vocês, é esperada, mas é perigosa, né? Porque nos coloca à frente de uma situação séria, que é da desistência. Desistir de um esforço que vai valer a pena, mas a mente minha fala, ai não, larga a mão disso, que é mais fácil largar a mão. Então, tomem cuidado também, né? Todo começo tem uma euforia, tem uma sensação de união. Então, essa fase também, a nível emocional, é uma fase mais perigosa,
Por que eu falei Big Brother? Porque no Big Brother, nessa fase, quando quem assiste na casa, quando começa a discórdia, brigas, porque está todo mundo confinado. Só que a diferença é que naquele confinamento Big Brother, todo mundo está desejando 1,5 milhão de prêmio. E nós não. Nós estamos no confinamento, não é? E não para ganhar esse 1 milhão. Nós estamos presos no confinamento por medo. E com o medo é que essa emoção, não é? Ela acentua, cresce. Porque o medo junto com a insegurança, eles têm a mesma intensidade, eles vão crescendo, crescendo junto. E, como eu disse naquela live anterior, todo excesso de medo e insegurança em qualquer ser humano causa, como mecanismo de defesa, agressividade, o ataque, não é? Então, por isso que eu falei, esse momento é muito comum, às vezes, entre família, a intolerância ser maior, às vezes, como, né, uma faísca vira um incêndio, porque nós estamos assim, né, não tem 1,5 milhão para valer a pena. É só pelo medo, por um vírus invisível, mas não é só, é tudo isso que vai valer a pena, não é? E a gente está, parece assim que a gente está presos, esse estresse aumentando, parece que a gente não estava preparado ou não achávamos capazes de estar aguentando tamanho estresse. Mas o ser humano vem e dá esse show, né, de capacidade, de cada vez mais a gente surpreende, né, com a nossa capacidade de resiliência que nós temos. Então vamos aproveitar essa capacidade de resiliência. Agora, à medida que você vai colecionando ansiedade, estresse dentro de uma casa, dentro de um convívio único, dentro da psiquiatria, né, da psicologia, você vai ver que começa a ter sinais das impulsões e das compulsões. Porque, de alguma forma, vai ter que sair. Porque senão a gente vira uma panela de pressão, não é? E isso vai ter esse processo de impulsividade, de compulsividade a alguma coisa. Então, no meu consultório, nesse período, eu estou vendo muitas pessoas, tá? Eu vou enumerar alguns sintomas, tem outros também, como compulsão alimentar, né? Walter, quero comer, abrir geladeira, comer tudo que tem e o que sobrar também. Só que é uma compulsão, aliás, toda compulsão, qualquer situação que seja, não nos traz prazer. Tudo que é compulsivo, tudo que é em excesso, não traz prazer na gente. Você acaba de fazer e já quer de novo a outra coisa para ver se supre o que eu passei. Então, primeira, compulsão alimentar, que eu mais estou ouvindo. Quero comer. Calma, é prazer ou é uma fuga ou uma ansiedade? Não é? Porque a compulsão é perigosa por isso. Você quer comer, nem sente às vezes o gosto do alimento, da bebida. Você quer só ter o prazer de deglutir, porque por excesso de ansiedade. Outro também importante, que eu estou percebendo muito também no consultório, é o excesso, né? Desculpa, excesso abusivo, a redundância, mas o excesso do álcool, não é? O uso do álcool, de bebidas alcoólicas. Porque, na verdade, o álcool nos traz, né, um pseudo-relaxamento, não é? E nos tira daquele momento hostil que eu estou vivendo. Você pode ver, por exemplo, quando a gente estuda, né, o alcoolismo, né, o alcoólatra, todo alcoólatra tem na essência dele uma tristeza, porque ele quer fugir da vida que ele está vivendo, na realidade dele, e que ele quer ir para uma vida utópica. Então todo alcoólatra é triste. Então, a tendência também pelas compulsões e impulsões que o estresse e a ansiedade está acarretando nesse tempo, também vem com o uso abusivo do álcool também, não é? Outros também já mudam pelo medo de serem contaminados. O estresse é tanto que tem um transtorno de achar que qualquer coisa que eles fizerem vão ser contaminados, né? E isso começa a afetar que são as pessoas que estão mais quietas, engolindo isso, não estão nas outras compulsões, e aí começa a ter os transtornos mentais, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico também, que é muito comum também, porque o pânico é medo e insegurança frente à vida. Então, se eu estou exatamente vivendo isso, né, por mais que eu não tivesse predisposição a um pânico, eu posso estar, né,
desenvolvendo isso porque eu quero sair, não posso, tenho medo de alguma coisa que vai acontecer, quando vai acontecer, se vai acontecer, então eu quero fugir. Todo paciente com síndrome do pânico, quando ele relata no consultório, ele fala, volta na hora, quero fugir, quero sair correndo para onde? Nem sabe falar o nome, não tem uma cidade para eu ir, quero fugir, não é? Então isso também está sendo muito comum nessa fase de ansiedade. E chegar no processo sobre finalização, que isso pode levar também a um quadro depressivo, né? Porque depressão não é excesso de tristeza. Tristeza causa para a gente melancolia, é outro tipo de sintoma. O medo e insegurança causa depressão. Você pode conversar com qualquer paciente, ou amigo depressivo, você vê que ele mostra muita insegurança, medo de ir na esquina, medo de comprar um pão, não vou dar conta. Então você percebe bem isso. Tem muita insegurança e pode levar-nos também à depressão. Então, como resolver isso? Né? A gente precisa trabalhar cada um à sua maneira. Não tem receita de bolo para tem que fazer isso para aliviar isso. Cada um tem que buscar uma maneira, né, de acalmar os nossos pensamentos, que eles vêm. Né? Nessa fase, a tendência deles chegarem bem pessimistas é muito grande. Então, primeira coisa, vamos acalmar os pensamentos. Separa o que é real e o que é irreal. Vou repetir o que eu falei na última live. Estou ansioso, estou com medo, pensamento meu que eu vou ter isso. Para um pouco. Nesse momento, eu estou tendo a doença? Não. Algum parente meu está com a doença? Não. A realidade é essa. Então, acalma o pensamento. Porque se for também positiva, vamos colocar esperança nisso. Estou me tratando e isso vai passar no processo, né, de conscientização. Então, tentar controlar o pensamento da gente é o primeiro passo. Né? É difícil, mas é um exercício. E depois que você exercita isso, ou através da meditação ou da oração, cada um na sua linhagem, você fala, poxa, enfrentei isso, né, de uma forma positiva. É o que a Regiane falou. Regiane, desculpa. Uma mente positiva. No momento em que tudo parece que está negativo. Né? Porque quando eu acalmo, né, o pensamento meu, eu desacelero o meu pensamento, aí sim eu vou entrar numa comunhão com o meu Deus interior. Eu vou fazer uma comunhão com o meu eu divino. E lá nada acontece de ruim. É lá que mora a paz. Aquela frase, isso vai passar. É lá que a gente tem a fé, que tem a certeza da resiliência. Então eu preciso acalmar primeiro a mente perturbadora minha, para eu encontrar o padrão mental meu de calma, para eu entrar no meu eu em equilíbrio, aprofundar mais nesse eu em equilíbrio e encontrar face a face com o eu divino, que é o nosso eu superior. Entendeu? E isso a gente tem que fazer um exercício para evitar que os pensamentos criem raízes na gente. A gente pode dissipar sim, pode mudar o padrão, ouve uma música, arruma uma gaveta, não é? E outra coisa importante que eu sempre falo, evitem intoxicações de noticiários. É triste falar isso, mas eles estão ganhando dinheiro na guerra de Ibope. Então, né, estão usando de uma situação triste para ganhar Ibope. Quanto mais Ibope eu tenho, mais eu ganho. Então, lógico que nessa guerra de Ibope, eles vão querer dar notícia de uma forma mais sensacionalista ainda. Vão repetir inúmeras vezes, para a gente vai achar que está todo mundo contaminado. Isso também, por mais que a gente não perceba, a nossa mente fica totalmente poluída. Quase que um pré-pânico, porque a gente acha que, meu Deus do céu, vamos ficar presos porque, né, não vou nem encostar em ninguém. Então, por favor, escolha um momento do dia, só se quiser, ou da semana, para atualizar sobre a doença. Depois disso, faça qualquer coisas que vocês gostem, desde arrumar quem mora em casa o jardim, o apartamento, ler livro, ver álbum, né? Reinventa situações para tentar tirar essa opressão hostil em cima da gente. Para quando tudo isso terminar, que vai terminar, podemos juntos, né, num coletivo, falar que essa pandemia, depois dela, foi um divisor, antes e após, mas um divisor para muito melhor na vida de cada um deles.
Então, isso que eu falo, temos que ter a importância de tratar e precaver a doença. Como médico, mais ainda, eu tenho que passar para vocês isso. Mas não esqueça que junto com isso, paralelo a isso, esse Deus que é amor, que jamais, né, quer castigar ou punir a gente, quer né, uma visão como um pai. Né? Se um filho não está indo bem na escola, qual que é o instinto normal do pai ou da mãe? Final de semana sem celular, final de semana sem brincar com o amiguinho. Uma forma de, né, já que você não está indo bem, vamos fazer isso para aprender aquilo. Então Deus está fazendo isso. E não foi Deus quem colocou esse vírus também, mas assim, se você parar, você vai enxergá-lo em todos os momentos. Né? Em todos os momentos. A gente está vendo mensagens lindas pela internet, né, da Páscoa, né? Como eu vou passar minha Páscoa, como eu vou passar a paixão de Cristo dentro de casa, mas, né, com todo mundo solidário, é isso que Deus quer da gente. Né? A igreja nossa não está lá, está aqui dentro. O que eu falei, quando eu percebo esse Deus interior, eu me torno uma igreja viva. Então, quando eu vou à igreja, quando eu vou a um templo, quando eu vou ao lugar que eu cultivo a minha religião, no caso, eu vou confraternizar com os outros esse Deus que habita em mim. Entendeu? Então, isso é mais importante. É essa Páscoa que Deus quer da gente. O renascer novamente. Entendeu? Esse domingo de Ramos, entrar, abrir as portas douradas de Jerusalém. Esse Jerusalém seria a gente. Abrir as portas trancadas da gente. A gente estava um quase que comendo o outro com palavras agressivas através de redes sociais. Estava todo mundo, não é, hostilizando-se a si mesmo e aos outros. Então, a gente tem que perceber isso, e eu vou falar com todo o coração. Vamos abrir esses portões interiores nossos, nesse momento simbólico de Domingo de Ramos, e deixar esse divino entrar em nossos corações com toda a honra, com toda a pompa que recebeu também Jesus nesse dia de Jerusalém. Porque aí sim, quando nós tivermos essa presença desse eu divino dentro da gente, essa paz interior, essa segurança, nós vamos começar a entender a frase com que ele falou em plena tempestade no barco. Tenham calma, tenham fé, isso vai passar. Deus nos abençoe. Obrigado por esses 45 minutos aí que a gente passou. Eu podia falar mais, mas assim, tem que respeitar, vocês também têm coisas a serem feitas também. Aproveitem esse domingo também. Não se poluam com notícias também, que a gente às vezes não sabe se é fake news, se não é também, mas isso tudo nos adoece, entendeu? E vamos de novo entrar numa união de mãos virtuais, né, num círculo lindo. Toda vez que vocês imaginarem, quando deitarem, vamos lá então, deixa eu dar um insight aqui, para todo mundo hoje em especial. Vamos fazer o seguinte, quando todo mundo for deitar hoje e apagar a luz para dormir, tá, quando não tiver ninguém mais para falar com a gente, vamos imaginar a gente fora do planeta da Terra, a gente chegando à Terra no universo, aquela bola azul linda, né? E a gente, da onde a gente está, jogando luz para a Terra, luz dourada, luz que vem desse eu divino que eu falei, desse Deus que habita a gente, dessa centelha de Deus que cada um de nós temos. Então vamos fazer essa corrente hoje especial, para esse dia tão importante também hoje do cristianismo. Então cada um vai ver o planeta Terra como se a gente estivesse no espaço, né? Aquela bola linda azul, e vamos jogar amor para a Terra, luz, auxílio, saúde, bênçãos, não é? Para mudar esse padrão, porque tenha certeza, Deus não nos abandonou em nenhum momento. Para Ele tem tudo um propósito e para Ele, como é um ser perfeito, Ele está no caminho certo, e a gente, depois que passar tudo isso, você fala, puxa, é demais. Ele faz uma trama, depois que você vê, você fala, gente, foi perfeita. A gente é humano. Estão mostrando aqui uma pergunta, né, que o prêmio do Big Brother lá é 1,5 milhão, né? E o nosso seria a vida. Perfeito. Adorei quem falou isso, porque não dá para ler todo mundo aqui, estão com 200 e poucas pessoas, mas assim, perfeito. Pensa bem nisso então. Se naquela casa estão torcendo o confinamento para ganhar 1,5 milhão,
depois pode gastar ou perder tudo. Nós estamos confinados para ganharmos a vida. Não sei quem falou isso, mas que coisa linda, não é? Então isso, todos nós juntos pela vida, pela minha vida, pela sua vida, pela vida de quem nós amamos, vamos dar essa chance. Essas 2 semanas vão ser decisivas para esse pico que vai chegar entre 21 de abril até 11 de maio. E com esses comportamentos nossos agora, que vai nos ajudar, né, a ter um pico maior de proteção, menor de intensidade, mas maior de proteção para a gente, e passarmos por essa pandemia de uma forma mais leve, mais felizes e mais resilientes. Tá? Tem uma pergunta aqui, como lidar com as crianças, né? Criança é um ser atípico, né? Criança é um ser de luz, né? Que por mais que esteja passando álcool em gel na mão, ou, né? Ela não está vivenciando a realidade, né? Porque não é para vivenciar. Eles estão num mundo de luz, um mundo de amor. Então eles estão aproveitando vocês que são pais em casa. Olha que presente para eles também. Não é? Por vocês trabalharem, às vezes o pai ou a mãe ou os dois juntos, né? Deixa os filhos às vezes com babás ou cuidadores ou com as avós, enfim. Olha que privilégio, que presente vocês estão dando para eles, né? A presença de vocês. Por mais que eles nem imaginam o que é um vírus, coronavírus, mas eles estão percebendo que tem o afeto de pai e mãe junto com eles. Então, é aquilo que eu falei, reinventem, inventem brincadeiras, né? Para vocês também curtirem isso, porque a criança tem luz, tem vida, né? Tem sede de viver. Então, dificilmente uma criança vai ficar quietinha, né? Respeitando esse nosso momento, às vezes de estresse, às vezes de querer ficar quieto ou com medo. Tá? Obrigado de novo por tudo, obrigado por estar aqui, obrigado por essa audiência muito bacana. Espero ter trazido um pouquinho de acalento para vocês, ou vamos fazer essa coisa do nosso hora de dormir hoje, todo mundo numa sintonia bacana de jogar a luz para o planeta Terra, e amor também. Deus nos abençoe muito, e o mais importante, a gente está vivendo uma situação que não tem literalmente, não é nada contra, mas até ontem, entre aspas, a América do Norte, né, os Estados Unidos, era o dono do mundo. Hoje, ele está no momento mais frágil do mundo, é ele. Então, é isso que é o processo de trabalho, para depois, quando eles também, se Deus quiser, recuperarem, eles vão olhar também os outros países de uma forma muito mais também, puxa, eu tenho isso, mas eu não tenho isso que eles têm. Entendeu? Então, até a parte da política mundial também, eu acho que vai ser elevada para um padrão mais humano, mais de amor, não mais fronteiras físicas, né? Não mais muros, como o Papa falou, mais pontes do que muros. Um beijo para todos vocês, Deus nos abençoe e vamos passar por isso sim, vamos passar com crescimento, com aprendizado, com resiliência, para um dia, quando essa pandemia estiver nos nossos livros de medicina, a gente falar que nós sobrevivemos e não só sobrevivemos, crescemos e nos transformamos, que é o mais bonito, transformar. Deus os abençoe, um beijo a todos vocês, obrigado mais uma vez pela companhia tão prazerosa de vocês aqui. Um ótimo final de domingo, aproveitem quem está com alguém da família, curtam isso, aproveitem essa vivência, que depois a gente vai sentir saudade também desse convívio, porque vem o trabalho e vem as ocupações. Então, tá? É esse o recado. Um beijo para todos vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus.